Lucas capítulo 2. E nós temos visto que o autor, Lucas, ele trabalha de uma forma muito interessante. Ele apresenta o Evangelho de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o nascimento de Cristo, não apenas pelo relato das Escrituras, mas também por meio de canções, de cânticos. E nós vimos que ele trata de 5 cânticos referentes ao nascimento de Jesus. E ele dá início com um cântico de Maria, chamado de Magnificat, seguido então de um cântico de Zacarias, o profeta, o sacerdote de Deus, na verdade, o Benedictus. E no nosso último encontro nós vimos os anjos cantando ao Senhor Glória in excelsis, ou Glória nas alturas. E hoje nós chegamos ao quarto desses 5 cânticos, um cântico talvez um pouco menos conhecido, mas que agora tem se tornado cada vez mais conhecido, até mesmo pelo Projeto Sola, por exemplo, que tem uma música com o nome desse cântico, que é o Cântico de Simeão, o qual nós vamos examinar nessa manhã. Então a passagem que eu vou ler e nós vamos examinar nessa manhã é de Lucas capítulo 2, a partir do versículo 21. E eu vou fazer a leitura da versão NAA, e assim diz a palavra de Deus, do 21 ao 39. E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo, antes de o menino ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor, e também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com seu marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amém? Irmãos, o objetivo de Lucas era de nos dar esperança com esse texto. Porque o que nós podemos ver nesse texto é que o nascimento de Cristo é aquilo que nos leva de fato a termos esperança, a desfrutarmos de paz. É chegado o Salvador e nele nós podemos descansar. Era isso que Lucas queria nos ensinar. Você anda aflito, você anda preocupado, o seu coração está pesaroso, você não tem paz.
Lucas está dizendo aqui, olhe para Cristo, descanse em Cristo. Essa passagem que nós vamos examinar, ela traz 5 verdades que são atemporais e que nos levam a extrair uma relevância muito grande para os nossos dias. Nós estamos chegando no período das festas natalinas, quando nós celebramos justamente esse momento, o momento do nascimento de Cristo. Nós veremos, em primeiro lugar, que quando nós olhamos para Cristo, nós podemos e devemos, então, obter uma salvação. Veja que o bebê Jesus, ele foi levado para Jerusalém pelos seus próprios pais, como o cumprimento da lei de Moisés. Isso está lá no versículo 22 e no versículo 23. Na época da Páscoa, quando Deus libertou o seu povo da escravidão lá do Egito, Deus estabeleceu uma lei. Essa lei ela é encontrada no livro de Êxodo. Convido os irmãos a abrirem lá no capítulo 13. Êxodo, capítulo 13. E no versículo 2, a lei dizia o seguinte: consagre-me todo o primogênito. Talvez os irmãos se lembrem aqui das pragas do Egito. E a última das pragas era a morte dos primogênitos. E no capítulo 13, Deus fala assim: consagre-me todo o primogênito. Todo o primeiro que sair do ventre de sua mãe entre os israelitas, tanto de homens como também de animais, é meu. E agora no versículo 12 ele continua: vocês deverão separar para o Senhor todo o primeiro filho, homem que nascer, e todo o primogênito dos seus animais, os filhos e filhotes machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta vocês poderão resgatar com um cordeiro. Se não resgatarem, deverá ser desnucado. Mas vocês resgatarão todo o primogênito do homem entre os seus filhos. Ou seja, todo o primogênito deveria ser oferecido a Deus. Isso se tratando de homens, como se tratando também de animais. Assim, todo primogênito dos animais era sacrificado a Deus, e dos homens havia uma oferta que era oferecida, que deveria ser feita e que passaria a servir a Deus, e era uma demonstração de que ele estava sendo oferecido ao nosso Deus. E além disso, havia uma outra lei que deveria ser cumprida, e essa lei era uma lei de purificação, e essa dizia respeito à mãe, e ela se encontra lá em Levítico, se você quiser abrir, Levítico também no capítulo 12, a partir do versículo 6. E Lucas, ele menciona essa lei lá no versículo 24. Ele diz assim, Levítico 12, 6. E cumpridos os dias da sua purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, trará o sacerdote à porta da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rolinha por oferta pelo pecado. O sacerdote oferecerá esse sacrifício diante do Senhor e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei a respeito da que der à luz a um menino ou uma menina. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, que era muito caro, então a mulher trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, que era um valor que qualquer um poderia pagar. Um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e ela ficará pura. O que significa e que indica é que José e Maria não eram pessoas ricas, não eram pessoas de posses, porque essa citação do trecho de Levítico aqui no livro de Lucas, sobre um par de rolas ou pombinhos, já demonstra que eram pessoas simples. Lembre-se, e nós estávamos falando de Maria como sendo uma jovem temente ao Senhor, mas bem jovem, muito provavelmente ainda adolescente nos nossos parâmetros de hoje em dia. E além disso, sem recursos nenhum. Alguém pobre.
E visto que essa oferta era geralmente feita pelos pobres, Jesus então é identificado como alguém que nasceu dentre pobres, pessoas simples. Agora, quando eles chegam ao templo, eles se deparam com um personagem, o qual nós sabemos muito pouco. Aliás, tudo que nós sabemos sobre esse personagem é apresentado nesses versículos que nós lemos agora há pouco. E o nome desse personagem era Simeão. Mas Lucas faz uma descrição muito interessante sobre Simeão. Ele diz que Simeão era um homem justo e piedoso. Vocês se lembram de outro homem que é justo e piedoso? Jó. Agora, esse homem era justo e piedoso, e a palavra de Deus diz ainda que o Espírito Santo estava sobre ele e que ele esperava a consolação de Israel. Justo aqui é uma qualidade que se referia ao trato dele para com os outros homens. Era uma pessoa justa. Você consegue distinguir quem é justo, quem é injusto. Você faz negócios por aí, você fala, esse cara aí é justo. Não faça negócio com aquele lá vai te passar a perna. Agora, piedoso era alguém que refletia o caráter de Deus. E esse homem tinha uma esperança. E a esperança dele, e a expectativa dele, era de ver a consolação de Israel. E aqui nós precisamos nos lembrar com o que nós estamos lidando. Nós estamos lidando com a Jerusalém do primeiro século. E as coisas naquela época eram bem mais complicadas do que as coisas que estão acontecendo conosco hoje em dia. A situação do povo de Deus era uma situação de desesperança. Por isso ele esperava ver a consolação de Israel. Irmãos, nós temos que nos lembrar que a Israel e o povo de Deus naquela época era um povo que havia passado por exílios, que, como foi mencionado hoje pela manhã, passado por perseguições, e eles estavam naquilo que nós chamamos de um período de 400 anos de silêncio. Sabe quando você pega a sua Bíblia e você termina ali o Antigo Testamento, aí tem uma folhinha, e aí começa Novo Testamento? Aquela folhinha ali representa 400 anos. É basicamente isso. Mas 400 anos de silêncio. Então, o que Simeão esperava era que Deus agisse, que ele enviasse a redenção dele. E ele tinha essa esperança. E essa esperança foi profetizada. Um outro cântico também encontrado no Evangelho de Lucas nos falava sobre esse momento. Volta lá para Lucas, no capítulo 1, no versículo 67. Nós já lemos esse texto numa outra ocasião. E lá diz assim, Lucas 1, 67. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia para com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Então essa promessa havia sido cumprida. Ali estava Jesus, ele nasceu, e o que Simeão ali presenciaria era essa consolação. Veja também que essa era uma promessa que havia sido feita por um outro profeta, um profeta chamado Isaías, há muito tempo. O profeta Isaías já havia profetizado em Isaías 49, versículo 13, dizendo: Alegrem-se céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. Isaías estava falando sobre esse momento.
Em Isaías 51:3 ele diz: porque o Senhor terá piedade de Sião, terá piedade de todos os seus lugares desolados, fará o seu deserto como Éden, e os seus lugares áridos como o jardim do Éden. Ali haverá júbilo e alegria, ações de graças e som de música. Em 57:18 ele diz: tenho visto os caminhos do meu povo, mas vou curá-lo. Também o guiarei e tornarei a dar consolação a ele e aos seus pranteadores. E por fim, Isaías 61:2, ele diz: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Irmãos, essas promessas foram cumpridas no nascimento de Cristo. O que Simeão mais esperava era ver essa consolação de forma objetiva, de forma palpável. Ele queria estar presente, ele queria que os seus olhos vissem aquilo que Isaías havia profetizado, aquilo que Deus havia prometido por meio dos seus profetas. E o que ele recebeu foi essa esperança viva diante dos seus olhos. Ele viu a consolação de Israel, ele viu a consolação do seu povo, ele presenciou o nascimento e a vida do próprio Cristo, ele viu o Senhor Jesus Cristo. Lucas também descreve que Simeão como alguém sobre o qual o Espírito Santo de Deus repousava. Isso fica claro, e mais claro ainda, quando Lucas diz que ele havia recebido uma revelação especial do próprio Espírito Santo de Deus. Em Lucas 2:26 diz assim: ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Irmãos, o Espírito Santo havia revelado que ele não morreria antes de presenciar ali o Salvador, o Cristo prometido, aquele que era o ungido do Senhor. Então, numa obra de mais pura soberania, e aí, quando eu olho para isso, eu me lembro da letra, da música do nosso irmão Estênio Março, a música do O Tapeceiro, quando ele começa a descrever como aquele tecelão vai tecer aquela imagem tão bonita, tão bela, mas quando você olha a parte de trás, você não consegue entender absolutamente nada. E quando você vira, você vê aquela obra magnífica. Aqueles pontos que são dados com linhas que se cruzam, parecem que não vão resultar em absolutamente nada. Mas quando você vê a obra finalizada de frente, você vê aquilo que é magnífico. É assim que funciona a soberania de Deus, a providência de Deus. E o que nós vemos aqui acontecendo é justamente isso. O Espírito Santo de Deus, que havia prometido ali a ele que ele não morreria, o leva até o templo, naquele exato momento, quando o Cristo seria apresentado. E ele encontra José e Maria, que haviam acabado de chegar com Jesus para cumprir aquilo que a lei ordenava. E imediatamente Simeão, ele toma o bebê Jesus nos seus braços e ele começa a louvar a Deus dizendo, versículo 29, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Que palavras, irmãos? Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Irmãos, Simeão louva a Deus com um hino. Esse é o cântico que nós falamos, o quarto cântico, Nunc Dimittis, que é uma referência às primeiras palavras da Vulgata, que é a tradução latina da Bíblia, e que significa agora dispensa, ou seja, agora despede em paz o teu servo.
eu não preciso de mais nada. Eu já tenho a Cristo. E se eu tenho Cristo, e se eu vi Cristo, eu não preciso de absolutamente mais nada. Essas são as palavras de Simeão. Esse é o cântico de Simeão. Eu já posso ir, Senhor, pois eu já vi a sua promessa cumprida. O meu Redentor já habita entre nós. Como eu disse, enxergar a Cristo é ver a salvação de Deus. E se você vê a Cristo, você pode descansar. Essas verdades são verdades inseparáveis. Quando nós olhamos para Jesus e nós vemos um ungido, e quando nós vemos um ungido, quando nós entendemos quem Jesus é, a alegria, e a alegria mesmo diante da morte. Porque se nós temos Cristo, nós temos uma vida eterna. E o que é a morte diante da vida eterna? O que é a morte diante do autor da própria vida? Nós temos a esperança eterna. Como o teólogo Bock disse, nós poderíamos enxergar aqui Simeão como uma espécie de sentinela. E como tal, o trabalho de sentinela, ele era o sentinela do Messias. E o trabalho dele havia sido concluído. Ele já viu a redenção. O Senhor podia levá-lo para casa. A aurora da manhã, a luz da vida já havia raiado. Agora, Senhor, eu posso descansar seguro. Irmãos, o exemplo de Simeão retrata aqui um servo fiel que está em casa, no propósito e no plano de Deus. E o seu tempo agora acabou. Foi cumprido o seu papel. Por isso o seu nome está aqui, para nos mostrar a grandeza de Deus, que cumpre as suas promessas. E a sua declaração de paz em face à morte, ela só pode ser feita por alguém que viu a Cristo. E como há esperança para aqueles que morrem em Cristo. Eu disse ontem que participei de um velório essa semana. Esse foi apenas mais um de vários funerais que tive que fazer ao longo desse ano e de outros anos. Essa pessoa era alguém próximo da minha família, mas já participei de velórios de pessoas distantes, pessoas que não conheciam a Deus, que não tinham essa esperança. Irmãos, é muito difícil. Você pode ver a diferença nos olhos, no olhar dessas pessoas. Pessoas que não conhecem a Deus, que se entregam à desesperança, ao desespero. Mas aqueles que conhecem a Deus podem descansar seguros. Mesmo em meio ao luto, se alegram. Em meio ao sofrimento, estão felizes, porque estão certos de que também verão a redenção de Israel. Nós possamos ter essa fé inabalável de Simeão, que um dia também nós possamos declarar como ele: pode me levar, Senhor, despede-me em paz, pois os meus olhos viram Cristo, o meu coração está totalmente confiado no nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda verdade que nós aprendemos com esse texto é de que a obra de Cristo é uma obra que serve a todos, a todas as pessoas. No anúncio do nascimento de Jesus, o anjo já havia declarado isso. Ele disse lá em Lucas 2,10, o anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Jesus, ele seria essa luz para revelação e glória, conforme o versículo 32 diz, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 12, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele se autodescreve como a luz do mundo, e ele diz assim: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E de fato, Jesus é a luz. É uma imagem que lembra da descrição do filho de Davi, como a aurora da manhã, como aquela luz brilhante, a estrela brilhante da manhã,
conforme nós lemos no cântico de Zacarias, quando ele diz assim: graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Jesus é a luz do mundo. Ele nos traz esperança. Ele nos leva a Deus Pai. Mas Jesus, ele serve como luz de duas maneiras distintas. Para os gentios, ele é uma revelação. E esse termo, ele refere-se à abertura do caminho da salvação àquelas nações que desconheciam Jesus e a sua vinda. Agora, para Israel, o povo de Deus, Jesus é a glória, é a sua atividade que representa a realização daquelas promessas que foram feitas. Jesus, ele tem um local especial em Israel e no coração de Israel. Em Isaías 46:13 diz assim: faço chegar a minha justiça, e ela não está longe, a minha salvação não tardará. Estabelecerei em Sião o livramento, em Israel a minha glória. A glória foi estabelecida no nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo não era o cumprimento da esperança de um só homem, nem apenas de uma só nação, de Israel, mas de todos os povos. Por isso o próprio Jesus declara em Mateus 11:28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é um fardo leve. Irmãos, esse era o menino que havia nascido, o Deus homem, o Deus encarnado, a consolação de Israel e a salvação a todos que clamam pelo seu nome. Se você clamar pelo nome de Cristo, há e haverá salvação. A obra de Cristo serve a todos nós. A todos nós. Em terceiro lugar, Jesus também é causa de divisão. Ele não é apenas aquele que proporciona a salvação, mas ele é causa de divisão. Depois de louvar a Deus com o seu cântico, veja que Simeão, ele faz uma declaração intrigante a Maria. Ele diz lá em Lucas 2:34, eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. A imagem desse versículo é uma imagem que foi retirada lá do profeta Isaías também. E lá em Isaías 8:14 diz assim, ele será santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Ele será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, serão enlaçados e serão presos. E ainda em Isaías, capítulo 28, ele diz assim, assim a palavra do Senhor lhes será um beabá, beabá, blá, 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 blá. Está escrito aqui, tá bom? Não sou eu que estou inventando isso. Pouco aqui, pouco acolá, para que andem, caiam para trás, sejam despedaçados, enlaçados e presos. Portanto, alerta, escutem a palavra do Senhor, homens zombadores, vocês que governam este povo que está em Jerusalém. Porque vocês dizem, fizemos aliança com a morte e acordo com a sepultura. Quando passar a catástrofe arrasadora, não nos atingirá, porque o nosso refúgio é a mentira e o nosso esconderijo é a falsidade. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que ponho em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge.
Jesus causaria tropeço, divisão, separação. O apóstolo Paulo, ele também traz luz a essa ideia lá em Romanos, capítulo 9, versículo 33. Ele diz assim, citando, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa. E aquele que nela crê, não será envergonhado. Cristo viria para trazer essa divisão. Alguns creriam em Cristo, outros não creriam em Cristo. E essa divisão é uma divisão marcante. Ela faz uma separação entre aqueles que estarão eternamente com Deus e aqueles que estarão eternamente separados de Deus. Paulo diz ainda em 1 Coríntios 1, 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Quem que é esse Cristo crucificado? Ele é escândalo para os judeus. E para os gentios é a mais pura loucura. 1 Coríntios 1, 23. O apóstolo Pedro também disse palavras semelhantes. Ele disse assim em 1 Pedro 1, 2, 6. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. Mas veja bem, para os descrentes, para aqueles que não depositam a sua fé em Cristo, e Cristo somente, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. E a pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Irmãos, ou nós aceitamos uma posição, ou nós a rejeitamos. Ou nós aceitamos quem Cristo é, ou nós rejeitamos a Cristo. Ou nós cremos em Cristo, ou nós desfrutaremos do mais puro caos. Cristo ou caos? É isso que nós temos que escolher. Nós devemos evitar a qualquer custo o erro de nós acreditarmos que Cristo veio apenas para trazer união, para que possamos conjuntamente cantar, todos juntos, cumbaiar e dando as mãos nos alegrarmos uns com os outros, como se Cristo não veio para causar essa separação. Cristo veio para causar separação. E a pergunta é: de que lado você está? Do lado de Cristo ou do lado do caos? Em quarto lugar, nós vemos que identificar-se com Cristo trará consequências. Se você precisa decidir de que lado você está, saiba que essa decisão trará consequências. Simeão, ele termina a sua declaração a Maria no versículo 35, dizendo o seguinte: para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Aquele bebê recém-nascido, ele cresceria, e um dia ele se tornaria pecado em nosso lugar. E ele veio para cumprir o que for anunciado desde o início. Lá em Gênesis 3,15, lá já dizia, a promessa de que Jesus viria. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Sim, Cristo seria ferido. Afinal, Cristo morreria pelos pecados de muitos. E nesse processo, ele seria entregue na cruz. Mas ele colocaria fim à serpente, esmagando a cabeça daquela serpente. O já falecido Sproul, ele dizia que como a lança perfurava o lado de Jesus na crucificação, a espada traspassaria a alma de Maria naquele momento em que Cristo estaria sendo entregue no nosso lugar. Maria de fato sofreria como uma mãe, vendo o seu filho morrer, sofrendo diante dos seus olhos.
Mas ela sabia muito bem que aquele sofrimento nos traria paz para com Deus. E além disso, Simeão acrescentou: para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. A divisão que Jesus traz, ela revela os pensamentos de muitos corações. O ponto aqui é que nós devemos refletir sobre o que realmente nós pensamos sobre o Cristo que foi revelado. Quais que são os nossos mais profundos pensamentos sobre o nosso Senhor Jesus? No íntimo do seu coração, quem de fato é Cristo? Cristo é um bom homem. Cristo é um modelo a ser seguido. Cristo foi um profeta. Mas ele era Deus? É isso que eu quero saber. Eu não esqueço de Larry King falando que se ele pudesse entrevistar qualquer pessoa do mundo, de qualquer época, ele disse, de bate-pronto, eu entrevistaria Cristo. Cristo. E eu perguntaria naquela época se ele havia nascido de um nascimento virginal, de fato. É isso que Lucas está nos mostrando, irmãos. Cristo veio. Cristo que veio é aquele prometido. É um cumprimento de promessas. Ele de fato é o próprio Deus. É o Filho de Deus. Por fim, o Evangelho vem àqueles que aguardam salvação. E ao final do relato de Lucas sobre Simeão, nós nos deparamos com mais uma personagem aqui. E essa personagem é pouquíssimo conhecida, é a profetisa chamada Ana. Dá uma olhada comigo nos versículos, a partir do versículo 36. Lá diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O anúncio da chegada de Jesus, ele ocorre por meio de Simeão. E agora ele vem também por meio de Ana. E Ana, ela está cheia de ação de graças pela chegada da criança, que também cumpriu uma promessa de Deus, que falava que essa criança viria a todos aqueles que esperavam justamente a redenção de Jerusalém, assim como ela. E a sua expectativa foi cumprida. A sua adoração, os seus jejuns, as suas orações refletiam agora em ações de graças, quando ela anunciava a todos que chegavam, assim como a Simeão, que a redenção de Israel foi cumprida, foi chegada. Irmãos, em todo esse relato, nós vemos a providência de Deus em fazer com que Simeão, bem como Ana, chegassem ao templo no exato momento em que Jesus estava sendo apresentado. Não há salvação sem a ação do Santo Espírito de Deus. Nós podemos descansar na certeza de que Ele nos conduz em cada momento na sua vontade, para que a vontade de Deus seja realizada, sabendo que nós seremos os beneficiários de tudo isso, da sua vontade. Esses acontecimentos do nascimento de Jesus não foram meras coincidências. Isso não aconteceu por acaso, mas foi orquestrado pelo próprio Deus. Foi a mão poderosa e misericordiosa de Deus agindo na história humana, escrevendo a história humana. Conforme Gálatas 4:4 diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para nos salvar. No exato momento, no momento mais propício,
no momento em que a língua grega era a língua que era falada em todas aquelas nações e que seria utilizada para espalhar o evangelho da melhor maneira, Deus usou absolutamente tudo, de reinos e reinados, e da expansão do reino grego, depois para os romanos, para apresentar Cristo, a promessa cumprida na vinda de Jesus. O nascimento de Jesus é e sempre continuará sendo relevante. O Messias prometido veio assim como anunciavam as promessas feitas pelo próprio Deus, por meio dos seus profetas. E assim ele cumpriu todos os detalhes, trazendo consolação e salvação, não só a Israel, mas a todos os povos. Que essa mensagem, irmãos, nos leve a considerar se nós estamos vivendo como Simeão, de maneira justa e de maneira piedosa, enquanto em vida aguardamos a redenção, que um dia veremos quando nós partimos, ou se ele então voltar. Que nós possamos viver de maneira justa perante os homens, de maneira piedosa diante de Deus, aguardando a sua salvação, aguardando o retorno de Cristo. Ou que possamos viver como Ana, que ao aguardar a consolação de Israel, permanecia fiel, adorando e servindo a Deus. E não só isso, proclamando esse Cristo a todos que passavam por ela. Será que nós podemos olhar para esses exemplos e nós podemos responder a essas perguntas? Será que eu sou fiel e piedoso como Simeão? Será que eu sou como Simeão e como Ana e espero ansioso pelo retorno de Cristo? Ou se a minha preocupação não está demasiadamente colocada em coisas meramente humanas? Será que eu obedeço e obedeceria como José e Maria fizeram, cumprindo a lei de Deus? Será que eu sirvo a Deus como Ana? Será que eu proclamo e anuncio a Cristo, o ungido do Senhor, como ela fez quando ela se depara com a verdade do Evangelho? Lembre-se, irmãos, esses homens e mulheres não eram perfeitos, eram pessoas comuns, pessoas como eu e como você, mas essas pessoas tinham a sua esperança e a sua expectativa em Cristo. E é isso que nós precisamos, é isso que nós precisamos, é confessar os nossos pecados, é nos arrepender, é viver diante dessa realidade, é entender que isso não foi um acontecimento corriqueiro e relevante para os nossos dias, mas que sim devemos voltar os nossos olhos para Cristo, obter nele a nossa consolação, o nosso descanso, a nossa paz. Nós devemos louvá-lo. Louve a Deus pela sua salvação. Proclame esse Deus que veio e te salvou. Ou Cristo é o centro, ou Cristo é tudo, ou você se deparará com um caos. A salvação encontra-se apenas em Cristo. E essa é a mensagem que todos nós precisamos ouvir continuamente. Porque dia após dia nós nos esquecemos e achamos que a salvação se encontra no melhor salário, no melhor emprego, numa melhor posição, numa melhor casa, num relacionamento melhor, em prazeres melhores. A salvação se encontra apenas em Cristo. Nós também aprendemos outras verdades essenciais sobre o próprio Deus. Nós vemos que o nosso Deus é um Deus fiel. Afinal de contas, Ele cumpriu cada uma das suas promessas. Ele cumpre as suas promessas. Nós aprendemos também que Deus é um Deus misericordioso. Ele não nos deixou mortos dos nossos delitos e pecados, mas Ele nos providenciou essa salvação. O nosso Deus é um Deus bondoso. Nós lemos aqui no Salmo 130, quando nós falamos aqui sobre confissão de pecados. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor,
poderá escapar. Ninguém poderia escapar. Mas o nosso Deus é um Deus bondoso, um Deus misericordioso. Irmãos, confiem no Senhor. Deposite a sua esperança única e exclusivamente no Senhor. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você ainda não clamou por esse perdão a Deus, o alerta de Simeão no versículo 34 é para você. Lembre-se do seguinte: eis que este menino está destinado para a ruína, mas ele também está destinado para a salvação. Agora, eu creio que a maioria de nós já confessamos os nossos pecados. Por isso, considere o seguinte: leve em consideração que Jesus, de fato, é quem Ele diz que é, e que nós devemos confiar nele e permanecermos firmes nele. Por isso, nós devemos louvá-lo pela salvação que está presente nele e proclamá-lo entre todos os povos. Que hoje você saia daqui reorientando a sua vida, colocando Cristo onde Ele nunca deveria ter deixado, no centro da sua vida. Lembre-se, se Cristo é a sua consolação, é nele que nós devemos viver, e por isso nós não devemos andar ansiosos. Ele é a fonte da nossa alegria, e se nós estivermos firmados nele, nós jamais seremos abalados. Pelo contrário, nós estaremos firmados em meio às dificuldades, e aí nós seremos amparados. Pedro nos lembra, em 2 Pedro 1, pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Irmãos, se nós temos Cristo, nós temos tudo daquilo que nós precisamos. Ele é a consolação daqueles que se encontram nele. Que hoje a sua oração seja como aquela oração puritana que diz assim: Deus de toda graça, deste-me um Salvador, produziste em mim a fé para viver por ele, fazê-lo todo o meu desejo, toda a minha esperança, toda a minha glória. Que eu possa descansar nele como meu refúgio, construir sobre ele como meu fundamento, andar nele como meu guia, conformar-me a ele como meu exemplo, receber suas instruções como meu profeta, confiar em sua intercessão como meu sumo sacerdote e obedecê-lo como meu rei. Que essa também seja a nossa oração. Santo Deus, ajude-nos, incomode-nos, ó Pai, para que possamos redirecionar a nossa vida em direção ao Senhor, única e exclusivamente para a honra e glória do Senhor. É isso que pedimos no nome de Cristo. Amém.